Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e nós vamos dar início hoje ao nosso plano de estudos tutorado da disciplina Sistemas Operacionais do nosso curso técnico em Informática. Esse PET ele vai compreender atividades de 4 semanas intercaladas entre os meses de maio e junho de 2020. A nossa primeira semana de atividades ela trará para vocês um texto sobre funções básicas e caracterização dos sistemas operacionais, de modo que a gente consiga rever os conceitos básicos e introdutórios da disciplina. Vocês vão ter um breve texto aqui, tá bom? Extraído do livro Sistemas Operacionais, da Adriana Pereira, e disponível lá na introdução desse livro. Ele foi adaptado aqui, né, reduzido, para poder estar pegando só as partes que vão ser mesmo introdutórias ao nosso conteúdo, e está disponível para vocês no nosso Google Classroom. Então, no nosso material de estudo lá de sistemas operacionais, vocês têm acesso ao nosso livro, né, da disciplina, que é um livro digital, e a uma apostila de sistemas operacionais. O plano de estudo tutorado também está disponível lá. Vocês podem ficar à vontade para poder ler o capítulo do livro ou ler a apostila para poder estar relembrando um pouquinho desses conceitos. Eu trouxe aqui uma imagem, tá bom? Que a gente tem aqui os usuários, as aplicações, o sistema operacional, o hardware, são camadas, né? A memória, o CPU, discos, fitas, impressoras, monitores. Monitores e impressoras como exemplos de hardware, tá bom? Vamos lá. O que se pede nessa atividade? O texto, então, ele é uma versão adaptada da introdução da apostila de sistemas operacionais, disponível no portfólio da disciplina no Google Sala de Aula. Através dele, é possível compreender as noções básicas e os primeiros conceitos do nosso objeto de estudo dessa semana, os sistemas operacionais. Então, vocês vão ler a apostila lá, a parte de introdução, esse texto aqui também, tá bom? Ele ajuda, a imagem também, ela clareia ainda mais. E aí vocês vão completar essas lacunas deixadas aqui para vocês. Na figura 1, então, a figura 1 está aqui. Na figura 1, é possível observar que no topo de um sistema computacional estão os... Vocês vão olhar lá e vão preencher aqui para a gente. Estes se comunicam com os computadores através das... E aí vocês vão lendo aqui, vão preenchendo. Depois, quando vocês leem esse parágrafo já preenchido, vai fazer bem mais sentido todo o texto que está ali em cima. Conforme vimos, os objetivos básicos de um sistema operacional eles podem ser sintetizados em duas palavras-chave: abstração e gerência. Se alguém fez anotação nas nossas aulas, vai lembrar muito bem dessas palavrinhas aqui, ó, abstração e gerência. A gente tem até atividades aqui embaixo, tá bom? Que fala de abstração e gerência. Se vocês tiverem anotado ou salvo aí, vocês vão lembrar direitinho o que é. Então, o que eu peço aqui? Relembre estes dois termos, citando um exemplo prático para cada um. Na apostila a gente tem a definição, tá, de abstração, a definição de gerência, e qualquer dúvida também vocês podem estar perguntando lá no nosso portfólio, que a gente responde. Os sistemas operacionais eles existem então há mais de 60 anos. Após fazer a leitura do texto, consultar os materiais disponíveis no portfólio, faça uma pesquisa sobre pelo menos 3 sistemas operacionais do século passado. Então, já que a gente está estudando a história dos sistemas operacionais, vocês vão trazer aqui, tá bom? 3 sistemas operacionais do século passado. Então, coloca 3 que vocês querem falar e vão nomear o quê? As diferenças básicas que vocês conseguem notar entre os sistemas passados e os atuais, como era a interface desses sistemas e, se possível, anexe imagens para efeito de comparação. A gente estudou em sala de aula ainda um histórico dos sistemas operacionais e eu trouxe várias imagens, não sei se vocês vão lembrar, de sistemas operacionais antigos, como por exemplo quando foi desenvolvido o mouse, o primeiro sistema operacional que tinha interface gráfica, vocês lembram? Vocês vão fazer uma pesquisa baseada nisso aí. Vocês vão trazer 3 sistemas operacionais do século passado, colocar as diferenças básicas deles para os atuais, como que era a interface e, se possível, anexar imagens para efeito de comparação. Se vocês fizerem no computador, ótimo, coloquem imagem. Se fizer à mão, tudo bem, eu vou entender. Para a segunda semana, a gente vai estar estudando um pouquinho da organização dos computadores. Como que é feito
essas unidades operacionais e os componentes, né, como que eles estão dispostos aqui, qual que é a componentização e organização no geral. Então eu trouxe aqui um breve conceito. Organização de computadores refere-se às unidades operacionais e sua interconexão que realizam as especificações arquiteturais. É o estudo, então, dos principais componentes do computador. Aqui já fica mais fácil, né? Se a gente marcar isso aqui, ó, já fica mais fácil saber o que nós estamos estudando. Nós estamos falando de organização de computadores, que é o estudo dos principais componentes do computador. Como que eles funcionam, se organizam e para que funcionem, né, como um sistema integrado. Então, os principais componentes são CPU, memória, barramento e periféricos. A gente teve uma atividade aqui de barramentos, lembra? Lá na aula 2, pesquisa sobre barramento, todo mundo acho que fez, praticamente quase todo mundo entregou. Quem fez, tá fácil lembrar. Aqui também eu trago um pequeno conceito de barramento, né, que é a via por onde trafegam os dados, seus endereços. E nesse esquema aqui a gente tem a definição mais simples que a gente pode dar para CPU, memória, barramento e periféricos. Então vocês vão relembrar, isso aqui é para relembrar mesmo esses conceitos. Os sistemas operacionais, então, eles evoluíram ao longo do tempo, né? E muito pela contribuição da evolução do hardware e das aplicações suportadas por eles. Os sistemas operacionais eles são divididos basicamente em 3 tipos. A gente tem aqui a figura 2 que vai mostrar para a gente quais são. Então, quais são os tipos de sistemas operacionais? Monoprogramáveis, que é o monotarefa, multiprogramáveis, que é o multitarefa, e com múltiplos processadores. Tá? Vamos lá então. Eu passei aqui os 3 tipos, mas não defini eles. Por quê? Nas atividades, a primeira atividade, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a organização de computadores, definindo a função de seus principais componentes citados anteriormente. Quais são? CPU, memória, barramento e periférico. E na questão 2, a estrutura apresentada na figura 2 mostra os tipos de sistemas operacionais quanto à sua forma de operação. Esses dividem-se em os monoprogramáveis, vou marcar aqui para ficar mais fácil de ler depois, que também são chamados de monotarefa, tá? Tudo isso está lá disponível na apostila, gente. Os multiprogramáveis ou multitarefa, então nós temos aqui o segundo, e o terceiro que são os sistemas com múltiplos processadores. Então, esses são os 3 tipos de sistemas operacionais que a gente descreveu ali na figura 2. Utilizando então os materiais disponíveis no portfólio da disciplina, explique cada um. Então, bem simples, achar o conceito de cada um, ler, entender e explicar com suas palavras como que funciona cada um, tá bom? Então, essa segunda semana de sistemas operacionais, bem tranquila, apenas 2 atividades para vocês. As 2 atividades encontram-se nas apostilas, tá bom? Tanto na apostila quanto no livro, vocês podem pesquisar lá. E nós vamos passar agora para a terceira semana. Na terceira semana, quem tiver computador, ótimo, vai poder fazer ela prática. Quem não tiver, não tem problema, gente. Quem não tiver o computador para executar, pode pesquisar do mesmo jeito que tem feito as outras atividades, tá bom? Por isso que é uma atividade do gênero descritivo e expositivo. A gente vai estar estudando aqui um pouquinho, bem introdutório mesmo, o nosso prompt de comando. Se vocês se lembram, o prompt de comando foi o último conteúdo que a gente viu praticamente em sala de aula, porque era um pouquinho mais prático, né? E a gente estava estudando ele aos poucos. Então, o que a gente precisa aqui? Entender alguns comandos básicos do prompt de comando do Windows. A gente vai estudar, então, comandos do DOS e a evolução dos sistemas operacionais no mundo, o DOS como início. Então, o que é o prompt de comando? Vamos lá. Talvez nem todos estavam presentes nas últimas aulas. O prompt de comando, né, embora nem todos conheçam, ele possui comandos interessantes que podem ser úteis em algumas situações e até mesmo mais rápidos que opções gráficas. Para começar a explorar, é preciso abrir o prompt de comando. Então, quem tiver com o computador e quiser abrir, basta vir aqui no menu do Windows, né, iniciar, procurar por CMD e executar ele. Pronto, o nosso prompt de comando abriu. Aqui embaixo eu trouxe até uma imagem dele, ó, ilustrativa para quem não conseguir fazer no computador, tá? E boa parte desses comandos serve para ajudar a fazer manutenção do sistema.
Então a gente tem vários comandos aqui que fazem limpeza de disco, verificação de erros, tá bom? Informações da máquina, etc. Eles podem ser muito úteis em situações em que a interface gráfica não está disponível, ou simplesmente quando você quer uma informação mais rápida e completa. Antigamente, vamos lá, o Windows 98, por exemplo, para poder formatar o Windows era tudo aqui, ó, na base do prompt comando. A gente não tinha essa interface que a gente tem hoje, mais facilitada não, tá, gente? Então, graficamente, o prompt command é uma janela com fundo preto e um cursor branco, tá? Que fica piscando. Aqui não está piscando, mas se eu abrir o meu prompt aqui, vocês vão ver que ele está piscando. É onde a gente vai digitar alguma coisa, algum comando. Quando iniciado, o prompt apresenta para o usuário em sua linha de comando. Então, qual que é a estrutura básica dele? Ele traz o disco local, que está sendo utilizado, né? No meu caso aqui é o C2 pontos, seguido de users, e no meu computador aqui é Eduardo Trindade, tá bom? Então esse é o exemplo de um prompt de comando aberto. Então o que se pede? Aqui eu falei um pouquinho para vocês aqui do MS-DOS, né, que foi o primeiro sistema operacional da Microsoft, funcionava como exclusivamente pela linha de comando. É um breve histórico, né, do MS-DOS e que passou a ser parte integrante das versões de Windows e continua até hoje através do prompt de comando. Então vamos lá. Analise, pesquise e explique o que está sendo executado em cada comando abaixo do prompt de comando. Então eu tenho aqui, letra A, eu tenho meu prompt aqui, pequenininho, e eu tenho um comando. Qual que é o comando aqui? É o que vem depois da minha tag do padrão, né? Do meu disco que eu estou usando, o meu local, no caso, e o meu usuário que está acessando. Então o meu comando aqui é o system_info. Se eu tiver um acesso aí ao prompt e vir aqui digitar system_info, eu vou ver que ele vai carregar uma série de informações de processador, placa-mãe e vai executar para mim aqui, tá vendo? Então eu tenho aqui o nome do meu servidor, né, que no caso é o Eduardo, que é o nome do meu computador, a versão do Windows que eu estou utilizando neste momento, tá bom? Proprietário registrado, né, que é o usuário do Windows, a marca do meu fabricante, processadores instalados, tá vendo as informações que ele traz? Ó, processador, isso aqui ele traz a memória física local, ou seja, né, a minha memória RAM está disponível, tá bom? A física disponível está aqui. Memória virtual, tamanho máximo. Tá vendo que é muita informação assim, né, do meu computador. Ó. Beleza? Placa de rede, qual que está instalado. O meu Hyper-V. Meu Hyper-V aqui é porque eu utilizo um programinha para poder... O Android Studio, não sei se vocês tiveram acesso a ele, ele exige isso. Bom, mas sem fugir muito do assunto, eu tenho aqui o system_info. Se eu digitar, por exemplo, aqui ipconfig, que a gente fez em sala de aula, eu já vou ter aqui o meu endereço de IP local, minha máscara de subrede, o meu gateway, né, que é o endereço do meu roteador. Então, são comandos, tá bom? Vou fechar aqui para a gente poder continuar. Então, eu tenho aqui letra A, letra B, comando sfc, letra C, comando shutdown, "-s", "-t", 5400, vamos ter que identificar o que são esses parâmetros passados aqui, tá? E o ipconfig/all. Ali eu usei o ipconfig, mas tem o ipconfig/all também. Traz mais informações, traz todas as informações de configuração do IP. Bom, o que vocês vão fazer então? Podem utilizar o prompt comando quem tiver acesso. Não é obrigatório. Quem não tiver, vai pesquisar em sites, em revistas da área de tecnologia da informação. A nossa apostila traz um breve conceito também de prompt, talvez um desses comandos vocês até encontrem lá, mas aqui vai ser mais uma atividade de pesquisa mesmo, vocês vão identificar esses comandos. Muito legal também se quando vocês identificarem, conseguirem trazer outros comandos, né? Aqui eu coloquei apenas 4, para poder apenas dar uma introdução, mas a gente pode colocar muitos outros comandos aqui, tá bom, gente? Então, fiquem à vontade de pesquisar, mas atentem-se primeiramente a esses 4 aqui. E para fechar nosso primeiro mês de atividades de sistemas operacionais, a semana 4, a gente fala um pouquinho da evolução do computador. Então já é um texto aqui mais leve, vai falar de 50 anos de evoluções dos computadores, né? Vocês vão poder ler aqui os primeiros sistemas de computação, eles datam do final dos anos 40, tá bom? E aí vocês podem estar
pesquisando sobre evolução dos computadores também, paralelamente. Não precisa focar apenas nesse texto, tá bom? Leiam nossa apostila, tem a introdução lá de evolução de computadores. É muito bom que vocês procurem fontes diferentes, tá, gente? Por exemplo, quando a gente fala de computador, é até interessante eu estar falando isso agora, poderia ter falado antes. Lembre-se que computador não é apenas o nosso computador desktop, o computador de mesa, o nosso notebook. Não. Toda vez que eu me referi a dispositivos, computadores aqui, hoje a gente pode pensar o quê? Que o nosso computador utilizado hoje é o smartphone. Se vocês estão assistindo essa videoaula pelo seu smartphone, você está utilizando recursos computacionais, entendeu? Então ele passou por uma rápida evolução ao longo do tempo. E ela foi dividida em 4 gerações. Então aqui esse texto fala um pouquinho dessas 4 gerações, tá vendo? Está aqui datado, né? Algumas. E com o desenvolvimento da tecnologia, fala da 4ª geração até a atual, então vem desde 75. De 1975 até os dias atuais é considerada a 4ª geração. Então está lá disponível também na nossa apostila, né, dos sistemas operacionais, na introdução. Foi adaptado para vocês, tá? E aí, a nossa última atividade, bem tranquila. Vocês vão ter aqui uma linha do tempo. Lembra que eu tinha falado que as atividades seriam um pouco diferentes, né, para não ficar repetitivo. Então a gente tem aqui uma linha do tempo. E aqui eu coloquei vários anos, 65, 69, 81, 84. Então vocês vão pesquisar, com base em todos os acervos que vocês tiverem, vocês vão fazer uma pesquisa sobre evolução, né? Sobre toda essa evolução dos computadores, evolução dos sistemas operacionais, e vocês vão achar fatos marcantes ou acontecimentos apenas dos anos referidos aqui, 65, 69, 81. Então, vamos lá, uma colinha aqui. 1998, a gente teve o quê? Lançamento do Windows 98. É um exemplo, né? Esse talvez é o mais fácil da gente lembrar aqui. 95 também. Mas aí vocês vão fazer uma pesquisa, tem apostila, tem um livro disponibilizado, sites, revistas. Como sempre, procurem fontes confiáveis, tá bom, gente? Vamos sempre ter certeza que a informação que a gente está pegando ela é verídica. Achou uma informação, não teve certeza, pesquisa sobre ela de novo em outro site, vê se procede, vê se tem autor, se tem livro, se tiver alguma apostila referenciada. Se você tiver acesso, vá até essa apostila, até esse livro, tá bom? E é isso. Termina aqui o nosso plano de estudo tutorado de sistemas operacionais. Eu deixo para vocês como sugestão, novamente, como vocês querem que a gente corrija depois. Se vocês querem por vídeo, se vocês querem por live, a gente marca, tá bom? Mais para frente a gente vai vendo isso. E não deixem de interagir. Tem uma dúvida? Manda no nosso grupo no WhatsApp. Ou melhor, pode vir aqui, ó, criar uma pergunta. Fica disponível para todos os alunos, eu respondo, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Bons estudos a todos e até a próxima.